Olá, Canary, sou eu, Maníaco do Norte, Olá, Canaries, sou eu, The Brazilian Canary, Lucas da Torre, e hoje eu vou estar falando pra vocês a parte 4, e eu botei o dedo na tela, a parte 4 do nosso vlog sobre a história do Norwich City Brasil. E hoje eu vou contar pra vocês o que eu faço atualmente pro Norwich City Brasil e todas as entrevistas que eu participei para o clube e para jornais da Inglaterra, entre outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Fui, vamos lá pro vídeo. Bom, para esse vídeo eu preferi fazer um formato mais podcast. Por quê? Porque eu vou passar as imagens e aí vocês vão vendo direitinho do que eu tô falando. Primeiro eu quero começar falando da entrevista no Globoesporte.com, que eu falei com vocês no primeiro vlog, que foi sobre o clube, que eu até cheguei a citar o Paulo Roberto Silva e o Rodrigo Brasil, que me ajudaram durante um certo período de tempo, e que depois eu fiquei até meio chateado, porque o jornalista que fez a entrevista, ele meio que copiou tudo que eu escrevi. Ele até escreveu coisas erradas, inclusive, mas que não vem ao caso, não vou também ser antiético, afinal hoje ele é um companheiro meu de profissão. Não que eu trabalhe junto com ele, mas o Código de Ética do Jornalismo pede explica que é errado você criticar um trabalho de um profissional, ainda mais em forma pública. Mas vamos passar adiante com uma coisa mais interessante, que foi a minha entrevista com o clube, que eu vou estar passando para vocês devagarzinho um vídeo. Essa entrevista foi uma entrevista bem simples, né? Eles me perguntaram coisas do Brasil, o que eu achava do trabalho do treinador na época, que era o Chris Hughton. Eu também tive que responder algumas perguntas sobre jogadores brasileiros. Na época eu achava bem legal o futebol do Dagoberto, por exemplo. Olha só quanto tempo foi isso, hein? E eu também divulguei depois do meu trabalho no final da entrevista. Aí tem alguns links lá, inclusive um link antigo que é do South American Canaries, que, como eu falei pra vocês, foi uma tentativa de expandir o Brasil, Norwich City FC Brasil, pra América do Sul, mas que infelizmente acabou não dando certo. Depois disso, tiveram algumas entrevistas para blogs aqui do Brasil, rádios aqui do Brasil, só que rádios independentes, online. Eu infelizmente não tenho guardado essas aí. E tem também uma que foi para um canal independente de torcedores do Norwich, lá da Inglaterra mesmo, entendeu? É como se fosse a minha versão, só que lá da Inglaterra, do que eu faço aqui no Brasil, só que na Inglaterra. Inclusive eles fazem um trabalho sensacional. Bom, agora vamos avançando para 2014, quando eu fiz uma entrevista falando sobre a Copa do Mundo. O Eastern Daily Press entrou em contato comigo pelo repórter Andrew Fitchet, e ele me mandou algumas perguntas falando das minhas expectativas da Copa do Mundo aqui no Brasil, o que eu achava do Fer, Leroy Fer, que era um jogador do Norte que atuou na Copa do Mundo pela Holanda. Me fez algumas perguntas sobre meu time no Brasil, me perguntou sobre como eu conheci o Norwich, o que eu achava do Norwich, como e por que eu me tornei um torcedor do Norwich. Aquelas perguntas padrões que eu imagino que muita gente deve ter curiosidade. Afinal, como é que um cara lá do Brasil foi saber disso? Foi saber que tem um Norwich aqui, entendeu? Depois dessa entrevista pra Copa do Mundo, falando sobre a Copa do Mundo, né? Parece que a coisa explodiu de vez, porque a minha popularidade lá ficou um pouco em alta, digamos assim. E aí os torcedores começaram a se mobilizar, pedir pro clube me levar pra Inglaterra. Eles queriam porque queriam que eu fosse pra Inglaterra. E assim, eu tava disposto a meio que pausar a faculdade, porque foi uma coisa tão grande que se eu dissesse não, além de eu ser maluco, que é uma oportunidade única, eu acho que todo mundo, né, ficaria chateado comigo. Só que aí o clube percebeu, né, que eles estavam precisando parar de ignorar essa situação e entrar em contato comigo. E aí o clube me mandou uma mensagem. Eu entendi reciprocamente, porque eu compreendi, né, reciprocamente, que eu digo, eu recebi a resposta e respondi de uma forma gentil também, como eles foram comigo. E assim, eu entendi o lado deles. Porque eles me passaram o seguinte: Lucas, olha, infelizmente, se a gente fizer isso por você, a gente tem que fazer pelos torcedores do Norte na África, a gente tem que fazer pelos torcedores do Norte
na Ásia e pelos outros lugares da Europa que não tem um grande acesso aqui pra Inglaterra. E eu entendi, eu imaginei também essa situação, até porque realmente o Norte tem grupos de torcedores na Ilha de Salomão, tem grupos de torcedores na Angola, e é injusto com eles, eu aqui do Brasil, ser chamado, ser levado de graça lá pra Inglaterra, sem pagar nada e ficar hospedado lá sei lá quantos dias, e com eles não. Então eu compreendi toda a situação, não quis deixar o clube lançar, é justa. E aí eu falei com os torcedores que, olha gente, tá tudo bem, fiquem tranquilos, eu já entrei em contato com o clube, eu entendi o posicionamento deles e fiquem tranquilos que meu foco a partir de hoje e desde o início disso foi e será conhecer vocês aí na Inglaterra. Eu vou fazer uma visita para vocês aí na Inglaterra quando eu ainda não posso dizer, mas eu tenho um planejamento para pelo menos a partir de 2017 estar preparado para viajar. Por que 2017, você se pergunta? 2017 é o ano que eu já vou ter terminado a faculdade, ou seja, ano que vem, quando eu vou ter terminado a faculdade, e eu vou ter mais tempo livre. Eu provavelmente vou estar trabalhando com alguma coisa já. Eu tenho feito algumas coisas particular, entendeu? Até uma explicação também de quando atrasa um podcast ou outro, é por causa de faculdade ou trabalho. Mas eu já imagino que eu vou estar tendo meu próprio dinheiro, entendeu? Vai ser uma coisa que vai me deixar mais seguro e mais justo também. Porque se é meu dinheiro, eu não preciso me preocupar com por exemplo, o torcedor botando dinheiro pra eu ir pra lá. Eu acho isso injusto com o torcedor. O torcedor, ele já bota um monte de dinheiro pro clube. É caro ser torcedor na Inglaterra. É caro comprar camisa, é caro comprar produto, é caro comprar ingresso. Então, é uma situação que eu não gostaria que o torcedor pagasse pra mim, pra que eu fosse pra lá. E ao mesmo tempo, eu não ia gostar que o clube fizesse algo que fosse injusto com outros torcedores. Então eu prefiro juntar meu dinheirinho. Se eu conseguir fazer alguma coisa que me ajude a alavancar uma grana, por exemplo, vender camisas do Norte Brasil, vender copinho, alguma coisa assim que possa me ajudar a ganhar um dinheiro extra, legal. Pô, vai ser um dinheiro que eu vou estar ganhando com algo que eu fiz, que eu vou estar fazendo um trabalho em cima de algo. Agora, de graça, assim, receber o dinheiro, se não for pelo clube por livre e espontânea vontade, e que o clube mostre que isso não vai estar prejudicando nenhum outro torcedor, não vai estar sendo injusto com nenhum outro torcedor, aí eu concordo plenamente, eu aceito e vou agora, entendeu? Tirando isso, eu prefiro juntar meu dinheirinho com calma e no meu tempo eu vou pra lá. Bom, Canaries, eu agora tenho que explicar pra vocês o que eu faço hoje no blog. Bom, Canaries, hoje no blog eu faço podcasts em português e produzo alguns vídeos, vídeo reaction, vlogs em inglês para os torcedores da Inglaterra. Por que eu faço podcast em português? Porque hoje, no Facebook principalmente, existem torcedores ou simpatizantes do Norte que realmente procuram o que eu faço. São pouquíssimos, eu tenho que ser sincero com vocês, são muito poucos. Acho que questão de 3, 4 no máximo. Vai, 5. Acho que realmente escutam o que eu tenho a dizer e opinam. Isso é bem legal. Isso é uma coisa que gratifica fazer algo em português. E é por isso que eu faço. Até porque eu acho que tem que ter um registro em português, afinal é Norwich City FC Brasil. Então eu acho que é importante ter sim algo em português nas páginas. E quando eu digo assim no blog, páginas, eu me refiro a tudo. Tanto no YouTube, tanto no Facebook, Twitter, SoundCloud e Blogger, que é onde fica o meu blog hospedado. E pra finalizar, os vlogs são geralmente vídeo reaction, quando eu recebo algum presente deles. São alguns vlogs sobre um momento diferente que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, quando eu trabalhei nas Olimpíadas, eu fiz 7 vlogs, se eu não me engano, um representando cada dia da semana, em momentos diferentes do meu trabalho lá, contando um pouco do meu dia a dia. É uma coisa mais vlog mesmo, vlogão dessas estrelas do YouTube, sabe? Que o cara sai, vai gravando. Foi uma coisa muito parecida com isso. E eu fiz mais pra testar meu inglês também, pra perder um pouco da vergonha de me expor. Até porque quando eu estou lá, sendo Brazilian Canary, me representando o clube, esse clube, eu faço por carinho mesmo, por amor ao clube e por respeito à torcida. E é por isso que eu tô aqui até hoje, vou continuar até sabe-se lá quando. Acho que se deixar por mim eu faço pra sempre isso, porque é uma coisa que me agrada, é uma coisa que me deixa feliz, independente da situação do clube, seja na primeira divisão, na terceira, na quarta, na 20ª, na segunda,
não importa. O que importa é que o Norwich vai estar lá e eu vou estar representando o clube aqui no Brasil. E eu nunca vou deixar de amar esse clube verde e amarelo que eu gosto tanto. E que tem um carisma e que ao mesmo tempo sabe ser um clube gratificante com as coisas que ele tem e mesmo com as suas dificuldades. E é isso, galera. Eu agradeço muito pela atenção de vocês nesses 4 vídeos. Eu acredito que deve ter sido bastante cansativo, talvez, ouvir tanta coisa. Mas é uma história longa, né? São 6 anos fazendo isso na internet, desde 2004, 2005, acompanhando o clube, né? Sendo torcedor. Então, eu agradeço muito mesmo a atenção de vocês, porque eu fiz isso para os brasileiros. Afinal, quem é da Inglaterra, a não sei que fale português, vai entender. Então, é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço a todos. E espera um minutinho, porque eu não terminei ainda. Durante esses vídeos, né, eu acabei sendo convidado a participar de um programa na BBC de Norfolk, na rádio BBC de Norfolk. E nesse programa chamado Scrimmage, eu até botei para vocês no Facebook, Twitter, etc. Tem todos os links lá, tem no blog também. No blog até coloquei só a parte onde eu apareço, inclusive. Eu participei desse programa falando sobre a tragédia da Chapecoense, né? Foi uma coisa triste. Não queria que minha primeira participação num programa dessa magnitude na Inglaterra fosse assim, sobre um tema triste. Mas como eu sou o único brasileiro que eles conhecem, eu acredito, né? E que tem uma certa relevância e participação na mídia que eu digo na rede social, eles vieram falar comigo e eu falei, né, como é que estava a situação, etc. Vocês podem conferir melhor no vídeo, mas em suma foi o que eu escrevi também no Facebook. Foi uma tragédia e que a gente tentou, nós brasileiros, os colombianos principalmente também, né, fazendo a parte deles, fazer o melhor, né, e abraçar todo mundo que está sofrendo com isso. Agora já passou, já faz algum tempo já que isso aconteceu, os jogadores já estão voltando, o Neto já está aqui no Brasil, o Alan Ruschel também já está prestes a receber alta, se não me engano, o outro repórter também está melhorando, enfim, coisas que agora são passadas, a vida segue, e vamos ver o que eu tenho que falar agora, que eu acho que é só me despedir e acabou o vídeo, para alegria de vocês, que eu imagino que vocês não aguentam mais me ver. Então, vai lá, Lucas, termina o teu vídeo. Vai, garoto, fala. On the wall, City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!